Olá! Essa é a parte 2 da nossa série de vídeos com questões comentadas, referentes aos tópicos de noções de informática, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o item seguinte, relativo ao sistema operacional Windows 10. O visualizador de eventos é uma ferramenta nativa do Windows 10, que permite ao administrador da máquina acessar dados dos logs de aplicativo, de segurança e do sistema, com o objetivo de investigar e identificar possíveis problemas de software ou de hardware. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O visualizador de eventos é realmente uma ferramenta nativa do Windows 10, que oferece aos administradores a capacidade de examinar logs de aplicativos, segurança e sistema. Essa funcionalidade é crucial para diagnosticar e solucionar problemas relacionados a software e hardware, registrando informações importantes sobre eventos que ocorrem no sistema operacional. Questão número 2. No que se refere à segurança da informação, a procedimentos de backup e a cloud storage, julgue o item que se segue. Caso o usuário de um computador com Windows 10 deseje realizar backup em nuvem, da pasta documentos que possui várias subpastas, cada uma com vários arquivos, é possível fazê-lo por meio do OneDrive, situação em que os arquivos ficarão protegidos e disponíveis ao usuário em outros dispositivos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O OneDrive, que é integrado ao Windows 10, permite que o usuário sincronize pastas específicas, como a pasta Documentos, com a nuvem. Ao fazer isso, todos os arquivos e subpastas dentro da pasta Documentos são carregados para o armazenamento em nuvem do OneDrive. Dessa forma, os arquivos ficam protegidos contra falhas locais no computador e podem ser acessados e gerenciados em outros dispositivos conectados à mesma conta OneDrive. Questão número 3. Acerca do sistema operacional Windows 10, julgue o item subsequente. No Windows 10, o usuário pode usar o recurso Visão de Tarefas para organizar as janelas abertas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O recurso Visão de Tarefas no Windows 10 permite que o usuário visualize e gerencie todas as janelas abertas de forma organizada. Além disso, ele possibilita a criação de múltiplos desktops virtuais, o que ajuda a separar tarefas diferentes e melhorar a produtividade. Basta pressionar o Win mais Tab para acessar essa funcionalidade e gerenciar suas janelas de maneira eficiente. Questão número 4. No que diz respeito à organização e gerenciamento de arquivos e pastas e ao armazenamento de dados em nuvem, julgue o item seguinte. O Windows 10 permite criar uma pasta com o nome CNMP2.serviços, e para isso, basta abrir o explorador de arquivos, acionar as teclas Ctrl mais Shift mais N, digitar CNMP2.serviços e teclar Enter. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No Windows 10, ao tentar criar uma pasta com o nome CNMP2.serviços, o sistema não permitirá, pois 2 pontos não são caracteres válidos para nomes de arquivos e pastas. O Windows restringe o uso de certos caracteres especiais, incluindo barra, 2 pontos, asterisco, interrogação, aspas duplas, maior que, menor que, e barra vertical, porque eles têm funções reservadas no sistema operacional. Se quiser criar uma pasta com esse nome, uma alternativa seria usar CNMP-serviços ou CNMP_serviços. Questão número 5. No que diz respeito à organização e gerenciamento de arquivos e pastas e ao armazenamento de dados em nuvem, julgue o item seguinte. O explorador de arquivos do Windows 10 permite que se compacte e descompacte arquivos com extensão .zip. Certo ou errado?
Gabarito. Certo. Justificativa. O explorador de arquivos do Windows 10 possui suporte nativo para arquivos .zip, permitindo que os usuários compactem e descompactem arquivos sem a necessidade de softwares adicionais. Para compactar um arquivo ou pasta, basta clicar com o botão direito, escolher enviar para pasta compactada, zipada. Para descompactar, basta clicar 2 vezes no arquivo .zip e extrair os conteúdos. Questão número 6. Com relação a procedimentos de segurança no ambiente Windows, julgue o item que se segue. No Windows, a opção Criar imagem do sistema permite que seja criada uma cópia do estado atual do sistema operacional para futura recuperação de configurações ou de arquivos, em caso de perdas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A opção Criar imagem do sistema, no Windows, permite que o usuário crie uma cópia exata do estado atual do sistema operacional, incluindo configurações, programas instalados e arquivos. Essa imagem pode ser utilizada para restaurar o sistema em caso de falhas graves, como erros críticos ou perda de dados. É uma medida de segurança essencial para garantir a recuperação rápida do computador sem necessidade de reinstalar tudo manualmente. Questão número 7. Com relação a conceitos gerais de informática básica, julgue o item a seguir. No painel de controle do Windows, a opção Backup e Restauração permite recuperar arquivos perdidos ou aqueles contidos em uma cópia de segurança realizada anteriormente. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No painel de controle do Windows, a opção Backup e Restauração permite que os usuários recuperem arquivos perdidos ou restaurem aqueles que foram incluídos em uma cópia de segurança feita anteriormente. Esse recurso é útil para proteger dados contra falhas inesperadas, permitindo a recuperação de arquivos ou até mesmo do sistema inteiro, caso o backup tenha sido realizado corretamente. Questão número 8. Acerca dos conceitos, das formas de uso e das ferramentas do ambiente Windows, julgue o item que se segue. Para facilitar o acesso a arquivos ou pastas de uso corrente, estes podem ser fixados na área de trabalho ou desktop do Windows. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Windows, arquivos e pastas podem ser fixados na área de trabalho para facilitar o acesso rápido. Para isso, basta copiar ou mover os itens desejados para o desktop, tornando-os acessíveis de imediato. Além disso, é possível criar atalhos clicando com o botão direito no arquivo ou pasta, selecionando Criar atalho e movendo-o para a área de trabalho. Isso ajuda na organização e agiliza o uso de conteúdos frequentes. Questão número 9. No que se refere ao sistema operacional Windows 10 e 11 e à segurança da informação, julgue o item a seguir. Com o Windows 11, é possível sincronizar um computador com um dispositivo móvel, como um smartphone, para responder a mensagens de texto diretamente do computador, desde que ambos os dispositivos sejam compatíveis e as configurações apropriadas estejam ativadas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Windows 11, é possível sincronizar um computador com um smartphone, permitindo que o usuário responda mensagens de texto diretamente do PC. Esse recurso é viabilizado por meio do aplicativo Vincular ao Celular, Phone Link, disponível para dispositivos Android e iPhone, com algumas limitações. Para que a sincronização funcione corretamente, é necessário que o smartphone e o computador estejam conectados à internet. O aplicativo Vincular ao Celular esteja instalado e configurado. O usuário conceda as permissões necessárias para acessar notificações e mensagens. Essa integração facilita a comunicação e melhora a produtividade, ao reduzir a necessidade de alternar entre dispositivos. Questão número 10. No que se refere a sistemas operacionais,
pacotes Office, navegadores e redes de computadores, julgue o item que se segue. No Microsoft Word 365, com controle de alterações ativado na aba Revisão, exclusões de texto marcadas com taxado e adições de texto marcadas com sublinhado, são sugestões que podem ser revisadas de modo a removê-las ou torná-las permanentes. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft Word 365, quando o controle de alterações está ativado, na aba Revisão, as exclusões de texto são por padrão, marcadas com taxado, e as adições de texto são marcadas com sublinhado. Essas marcações visuais indicam as modificações propostas no documento. O recurso de controle de alterações permite que revisores aceitem ou rejeitem cada uma dessas sugestões individualmente, tornando as alterações permanentes ou removendo-as completamente do documento. Questão número 11. Em relação à edição de textos no Microsoft Word e de planilhas no Microsoft Excel, julgue o item a seguir. No Microsoft Word, a opção Pincel de formatação, ativada pelas teclas Alt, mais Ctrl mais C, permite copiar a formatação de um trecho de texto previamente selecionado e aplicá-la em outro trecho do documento em edição. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft Word, a opção Pincel de formatação permite copiar rapidamente a formatação de um trecho de texto, como fonte, tamanho, cor, estilos, etc., e aplicá-la a outra parte do documento. Embora o atalho padrão para copiar a formatação, com pincel de formatação seja Alt, mais Ctrl mais C, e para colar a formatação seja Alt, mais Ctrl mais V, a ativação do pincel em si geralmente é feita clicando no ícone do pincel na guia página inicial ou dando um duplo clique para aplicá-lo a múltiplos trechos. O atalho Alt, mais Ctrl mais C realmente copia a formatação da seleção. Portanto, a afirmação de que essa combinação de teclas ativa o pincel de formatação para copiar a formatação está correta. Questão número 12. Julgue o item subsequente, no que se refere a ferramentas para edição de documentos, a comunicação e a navegação na internet. No Microsoft Word, a opção Compartilhar permite enviar uma cópia do documento em edição para uma rede social à escolha do usuário. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A opção Compartilhar no Microsoft Word tem como foco principal o compartilhamento e a colaboração de documentos através de serviços de armazenamento em nuvem da Microsoft, como o OneDrive, ou por meio do envio de links para edição ou visualização. Embora seja possível, indiretamente, após compartilhar o documento no OneDrive, obter um link e compartilhá-lo em uma rede social, a funcionalidade direta da opção Compartilhar dentro do Word não oferece a possibilidade de enviar uma cópia do documento diretamente para uma rede social à escolha do usuário. Questão número 13. Com relação a conceitos gerais de informática básica, julgue o item a seguir. O programa Microsoft Word carece de símbolos e notas musicais, pois não oferece a opção de digitação de caracteres que não estejam no teclado do computador. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Microsoft Word possui suporte para caracteres especiais, incluindo símbolos e notas musicais, que podem ser inseridos no documento mesmo que não estejam no teclado físico do computador. Para adicionar esses caracteres, basta ir até a aba Inserir, clicar em símbolo, mais símbolos, escolher o símbolo desejado na lista e inseri-lo no texto. Além disso, é possível usar códigos Unicode para digitar determinados caracteres especiais. Por exemplo, ao digitar 266A e pressionar Alt, mais X, o Word converterá esse código na nota musical. Questão número 14. Com relação a conceitos gerais de informática básica, julgue o item a seguir. No Microsoft Word, a opção Exportar, do menu Arquivo, permite que um arquivo com extensão .docx
seja salvo na nuvem para compartilhamento com outros usuários. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No Microsoft Word, a opção Exportar, localizada no menu Arquivo, permite salvar o documento em formatos diferentes, como PDF ou XPS, mas não salva diretamente na nuvem. Para compartilhar um arquivo .docx com outros usuários na nuvem, é necessário utilizar a opção Salvar como e escolher um local no OneDrive ou outro serviço de armazenamento em nuvem. Além disso, há a opção Compartilhar, que possibilita o envio do documento para colaboração direta com outros usuários. Questão número 15. Com relação a conceitos gerais de informática básica, julgue o item a seguir. No Microsoft Word, para inserir um sumário em um documento, é necessário que este esteja formatado com relação aos títulos e estilos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft Word, para inserir um sumário automático, é fundamental que o documento esteja formatado corretamente, utilizando os estilos de título, título 1, título 2, título 3, etc. Esses estilos permitem que o Word identifique a hierarquia dos conteúdos e gere um sumário atualizado automaticamente. Após formatar os títulos, basta ir até a aba Referências e clicar em Sumário, escolhendo um dos modelos disponíveis. Se houver alterações no documento, o sumário pode ser atualizado facilmente clicando com o botão direito sobre ele e selecionando Atualizar campo. Questão número 16. Acerca dos conceitos, das formas de uso e das ferramentas do ambiente Windows, julgue o item que se segue. No Microsoft Word, para salvar, com outro nome, um arquivo já nomeado, deve-se usar a opção Salvar. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No Microsoft Word, para salvar um arquivo já nomeado com um novo nome, deve-se usar a opção Salvar como, disponível no menu Arquivo. A opção Salvar apenas substitui o conteúdo do arquivo atual sem alterar seu nome. Ao selecionar Salvar como, o usuário pode escolher um novo nome e um novo local para armazenar o documento. Esse recurso é útil para criar versões diferentes de um mesmo arquivo sem sobrescrever o original. Questão número 17. Certo analista fazendário recebeu o arquivo em formato PDF e deverá aproveitar parte das informações e dos dados constantes do arquivo para elaborar parecer técnico. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. O Microsoft Word, na versão mais atual, não é capaz de abrir no formato PDF o arquivo em questão. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As versões mais atuais do Microsoft Word, incluindo o Microsoft 365, possuem a capacidade de abrir e editar arquivos no formato PDF. Ao abrir um arquivo PDF no Word, ele tenta converter o conteúdo para um formato editável. A formatação pode não ser perfeita e pode exigir alguns ajustes, mas o texto e outros elementos do PDF geralmente podem ser acessados e modificados no Word. Portanto, o analista fazendário poderia, em princípio, abrir o arquivo PDF diretamente no Microsoft Word para aproveitar parte das informações e dados para elaborar seu parecer técnico. Questão número 18. Julgue o item a seguir, relativos ao Microsoft Word e ao Microsoft Excel avançado. O Microsoft Word permite que se utilizem modelos personalizados da Microsoft, mas impede a criação de modelos a partir de documentos existentes. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Microsoft Word não apenas permite a utilização de modelos personalizados fornecidos pela Microsoft,
como também oferece aos usuários a flexibilidade de criar seus próprios modelos a partir de documentos existentes. Para criar um modelo a partir de um documento já elaborado, o usuário pode seguir os seguintes passos. Abrir o documento desejado no Microsoft Word. Clicar em Arquivo no canto superior esquerdo. Selecionar a opção Salvar como. Na caixa de diálogo Salvar como, escolher .tx, modelo do Word, ou .tm, modelo do Word habilitado para macro, na lista suspensa de tipo. Definir um nome para o modelo e escolher o local onde ele será salvo. Geralmente a pasta de modelos personalizados do Word é sugerida por padrão. Clicar em Salvar. Após esses passos, o documento será salvo como modelo, que poderá ser utilizado como base para a criação de novos documentos, mantendo a formatação, os estilos e qualquer conteúdo predefinido presentes no modelo. Portanto, a afirmação de que o Word impede a criação de modelos a partir de documentos existentes é incorreta. Questão número 19. Considerando a figura precedente, em que são ilustrados uma planilha e o respectivo gráfico de pizza em elaboração no Excel, julgue o item a seguir. Se a soma dos percentuais da coluna B fosse maior que 100%, a geração do gráfico em pizza acusaria erro lógico. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O gráfico de pizza no Excel representa as partes de um todo. Se a soma dos percentuais na coluna B fosse maior que 100%, o gráfico de pizza ainda seria gerado, mas as fatias não representariam proporções válidas de um todo. O Excel não acusaria um erro lógico na geração do gráfico em si, mas a representação visual seria incorreta e enganosa, pois a soma das partes excederia o todo. O Excel simplesmente plotaria as fatias com base nos valores fornecidos, mesmo que a soma não fizesse sentido em termos de representação de um percentual de um total. Questão número 20. Em relação à edição de textos e de planilhas no Microsoft Office 365, julgue o item a seguir. Se, na planilha a seguir, desenvolvida no Excel, for digitada a fórmula, igual a conte.valores, B3, E6, na célula B8, o resultado apresentado nessa célula será 12. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A fórmula, igual a, conte.valores, B3, E6, na célula B8 da planilha do Excel, tem como objetivo contar o número de células não vazias dentro do intervalo especificado, que é de B3 até E6. Vamos analisar o intervalo B3, E6. Linha 3, B3, vazio, C3, 15, D3, vazio, E3, 22, duas células não vazias. Linha 4, B4, 40, C4, vazio, D4, 20, E4, 74, três células não vazias. Linha 5, B5, 0, C5, 17, D5, 0, E5, 12, 4 células não vazias. Linha 6, B6, NI, C6, 50, D6, NI, E6, vazio, 3 células não vazias. Somando o número de células não vazias em cada linha, 2 mais 3 mais 4 mais 3 é igual a 12. Portanto, o resultado apresentado na célula B8 seria 12. A afirmação de que o resultado será 12 está certa. Questão número 21. Considerando a figura precedente, que representa parte de uma planilha em elaboração no Excel, julgue o próximo item. A fórmula, igual a, se erro, A2 dividido por C2 mais C7, ponto e vírgula, não é possível se dividir por zero, produzirá 1,7 como resultado. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A fórmula, igual a, se erro, A2, dividido por C2 mais C7, ponto e vírgula, não é possível se dividir por zero. No Excel, primeiro tenta calcular a expressão A2 dividido por C2 mais C7. Vamos analisar os valores das células envolvidas.
A2 igual a 17. C2 igual a 5. C7 igual a menos 5. Portanto, a expressão dentro da divisão é C2 mais C7 igual a 5 mais, menos 5, igual a 0. A divisão se torna A2 dividido por 0, ou seja, 17 dividido por 0. Essa operação resulta em um erro de divisão por 0 no Excel. A função se erro tem a seguinte estrutura: igual a, se erro, valor, ponto e vírgula, valor se erro. Se o primeiro argumento, valor, resultar em um erro, a função retorna o segundo argumento, valor se erro. Caso contrário, retorna o resultado do primeiro argumento. Neste caso, como A2, dividido por C2 mais C7, resulta em um erro, a função se erro retornará o segundo argumento, que é a string de texto. Não é possível se dividir por 0. Portanto, o resultado da fórmula não será 1,7, mas sim a mensagem de erro personalizada. Não é possível se dividir por 0. Questão número 22. Considerando a figura precedente, que representa parte de uma planilha em elaboração no Excel, julgue o próximo item. A fórmula, igual a, se, A5, menor que B5, ponto e vírgula C5, ponto e vírgula B3, caso inserida na célula B9, produzirá 55 como resultado. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A fórmula, igual a, se, A5, menor que B5, ponto e vírgula C5, ponto e vírgula B3, é uma função lógica do Excel. Ela avalia uma condição e retorna um valor dependendo se a condição é verdadeira ou falsa. Vamos analisar a condição e os valores envolvidos. Condição: A5 maior que B5. Valor de A5, menos 2. Valor de B5, 4. A condição, menos 2 maior que 4, é falsa. A função se tem a seguinte estrutura: igual a se, teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Como a condição A5 maior que B5 é falsa, a fórmula retornará o valor do terceiro argumento, que é B3. Valor de B3, 22. Portanto, se a fórmula, igual a, se, A5, maior que B5, ponto e vírgula C5, ponto e vírgula B3, for inserida na célula B9, o resultado será 22, e não 55. Questão número 23. Julgue o item a seguir, relativos ao Microsoft Word e ao Microsoft Excel avançado. No Microsoft Excel, é possível referenciar células que estão em outras planilhas da mesma pasta de trabalho. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft Excel, é absolutamente possível referenciar células que estão localizadas em outras planilhas dentro da mesma pasta de trabalho. Essa funcionalidade é fundamental para organizar dados em diferentes folhas e realizar cálculos ou análises que envolvam informações de várias partes do mesmo arquivo. A sintaxe para referenciar uma célula em outra planilha é a seguinte: nome da planilha, exclamação, referência da célula. Por exemplo, para referenciar a célula A1, da planilha chamada Dados, você utilizaria a seguinte referência: Dados, exclamação A1. Essa mesma lógica se aplica a intervalos de células. Planilha 2, exclamação B2, 2.C10. Você pode usar essas referências em fórmulas, funções e outras funcionalidades do Excel para consolidar, comparar e analisar dados de diversas planilhas dentro de uma mesma pasta de trabalho. Questão número 24. Julgue o item a seguir, relativos ao Microsoft Word e ao Microsoft Excel avançado. A célula de uma planilha do Microsoft Excel pode conter dados de uma página da internet. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Microsoft Excel possui funcionalidades que permitem importar dados de páginas da internet para uma célula ou um intervalo de células em uma planilha. Isso pode ser feito através de diferentes métodos.
Obter dados, da web. Na guia, Dados, o Excel oferece a opção da web, que permite inserir a URL de uma página da internet e importar tabelas ou outros dados estruturados presentes nessa página. É possível selecionar partes específicas da página para importar, e até mesmo configurar atualizações automáticas dos dados. Funções como Web Service e Filter XML. Para cenários mais avançados, é possível usar a função Web Service para obter dados de serviços web, como apps, e em conjunto com outras funções, como Filter XML, extrair informações específicas em formato XML e inseri-las nas células da planilha. Questão número 25. Julgue o item a seguir, relativos ao Microsoft Word e ao Microsoft Excel avançado. Macros podem ser criadas utilizando-se um gravador de macros embutido no Microsoft Excel, que registra ações enquanto se executa uma tarefa. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft Excel, existe um recurso chamado gravador de macros, que permite criar macros ao registrar uma sequência de ações realizadas pelo usuário. Esse gravador captura os passos executados e gera um código VBA, Visual Basic for Applications, automaticamente, permitindo a automação de tarefas repetitivas. Para utilizar o gravador de macros, vá até a aba Desenvolvedor. Caso não esteja visível, é necessário ativá-la nas opções do Excel. Clique em Gravar macro. Execute as ações desejadas. Finalize clicando em Parar gravação. A macro gravada poderá ser editada e utilizada posteriormente. Esse recurso é excelente para agilizar processos no Excel. Questão número 26. A respeito de funcionalidades do Excel, relativas a dados e suas transformações, julgue o item subsequente. No Excel, é possível realizar a transformação de dados desde que a origem desses dados seja do próprio Excel. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Excel oferece poderosas ferramentas de transformação de dados, que podem ser aplicadas a dados provenientes de diversas fontes, e não apenas do próprio Excel. Através do recurso Obter e Transformar Dados, anteriormente conhecido como Power Query, o Excel permite importar dados de uma ampla variedade de fontes, incluindo arquivos, Excel.xlsx, .xlsb, .xls, texto CSV, XML, JSON, PDF, Access, etc. Bancos de dados, SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc. Serviços online, SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, etc. Web, páginas da internet. Outras fontes, pastas de trabalho do Excel, combinações de arquivos, etc. Uma vez que os dados são importados para o Excel usando essas ferramentas, é possível aplicar diversas transformações, como filtragem de linhas, remoção de colunas, alteração de tipos de dados, divisão de colunas, agregação de dados, junção de tabelas, criação de colunas calculadas, limpeza de dados, remoção de espaços em branco, tratamento de erros, etc. Portanto, a capacidade de transformar dados no Excel não se limita a dados originados dentro do próprio Excel, ela se estende a dados importados de inúmeras fontes externas. Questão número 27. A respeito de funcionalidades do Excel, relativas a dados e suas transformações, julgue o item subsequente. No Excel, existe funcionalidade que permite a escolha de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft Excel, existe a funcionalidade chamada validação de dados, que permite definir regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Com essa ferramenta, é possível restringir entradas a números, datas, textos específicos, entre outros. Definir intervalos de valores, garantindo que os dados inseridos sigam critérios estabelecidos.
Criar listas suspensas, permitindo que o usuário escolha apenas opções pré-definidas. Exibir mensagens de alerta quando um valor inválido for digitado. Para acessar essa funcionalidade, basta ir até a aba Dados, Ferramenta de Dados e clicar em Validação de dados. Esse recurso é muito útil para garantir a consistência das informações em uma planilha. Questão número 28. Julgue o item subsequente, no que se refere a ferramentas para edição de documentos, a comunicação e a navegação na internet. O Microsoft PowerPoint é uma ferramenta que permite salvar uma apresentação no formato .pdf. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Microsoft PowerPoint permite salvar uma apresentação no formato .pdf, facilitando a distribuição e garantindo que o conteúdo seja visualizado corretamente em diferentes dispositivos. Para salvar um arquivo no formato PDF, basta seguir estes passos. Acesse o menu Arquivo. Clique em Salvar como. Escolha um local para salvar o arquivo. No campo Tipo, selecione PDF. .pdf. Confirme clicando em Salvar. Essa funcionalidade é útil para compartilhar apresentações de maneira segura, sem risco de alterações acidentais no conteúdo. Questão número 29. Acerca dos conceitos, das formas de uso e das ferramentas do ambiente Windows, julgue o item que se segue. Em uma apresentação PowerPoint, quando se define a orientação do slide mestre como paisagem, todos os slides da apresentação serão apresentados na orientação paisagem. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Microsoft PowerPoint, o slide mestre define o layout, o design e a formatação padrão para todos os slides da apresentação. Ao alterar a orientação do slide mestre para paisagem, essa orientação é aplicada automaticamente a todos os slides que utilizam esse mestre. Portanto, todos os slides da apresentação serão exibidos na orientação paisagem, a menos que um layout de slide individual tenha sido personalizado com uma orientação diferente, o que é menos comum e geralmente evitado para manter a consistência. Questão número 30. Acerca dos conceitos, das formas de uso e das ferramentas do ambiente Windows, julgue o item que se segue. No Microsoft PowerPoint, a opção para editar os efeitos de transição de slides é chamada de animações. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No Microsoft PowerPoint, os efeitos de transição entre slides são ajustados na aba Transições, e não em Animações. A aba Transições permite definir como um slide passa para o próximo, aplicando efeitos como desvanecimento, deslizamento, rotação e outros estilos visuais. Já a aba Animações é usada para adicionar movimento a elementos dentro de um slide, como textos, imagens e gráficos, garantindo apresentações mais dinâmicas.